Pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa entrevista de hoje. Se você ainda não está seguindo o nosso canal, aproveita, se inscreve, deixa o seu like, ativa as notificações, porque a gente tem conteúdos muito especiais como o de hoje. Vamos juntos. Olá, pessoal. Nós estamos aqui com um projeto Estudando a Bíblia com Lia. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 5 de João. Vamos falar sobre o paralítico do tanque de Betesda. Vamos fazer algumas perguntas e vamos aprender juntos. Lia, eu vou ler o texto para a gente começar a discutir sobre o texto. Ó. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Que festa era essa, Lia? Essa é uma boa pergunta. O texto não especifica exatamente qual festa era, mas muitos estudiosos acreditam que era uma das festas judaicas principais, como a Páscoa ou alguma festa das colheitas. A gente pode refletir sobre isso ao longo da conversa. E aqui tem uma informação no verso 2 que diz: a festa era em Jerusalém, e lá em Jerusalém havia, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual aqui diz próximo à Porta das Ovelhas. O que é Porta das Ovelhas? Por que tem esse nome? Existiam outras portas e quais são as outras portas? Ótima observação. A Porta das Ovelhas era uma das portas principais de Jerusalém, usada para levar as ovelhas ao templo. Sim, havia outras portas, como a Porta do Jardim, a Porta da Água, a Porta Dourada, entre outras. Cada porta tinha um propósito específico. E essa, a das ovelhas, era uma passagem importante, especialmente para o povo que levava animais ao templo. E o tanque de Betesda? Por que ele está ali próximo à Porta das Ovelhas? Então, o tanque de Betesda ficava ali próximo justamente porque era um lugar onde as pessoas iam em busca de cura. Ele estava perto de uma área de muito movimento, perto do templo, onde o povo se reunia. Então era estratégico, porque muitas pessoas doentes passavam por ali, esperando o momento de entrar nas águas e serem curadas. No verso 3 já diz que havia uma multidão de enfermos, como você acabou de dizer, ali tinha cegos, mancos, ressecados, né, esperando o movimento das águas. O que era isso, o movimento das águas? O movimento das águas era uma crença popular de que, de tempos em tempos, o anjo descia e agitava a água do tanque. Quem entrasse primeiro, depois desse movimento, acreditava que seria curado. Essa era uma esperança muito forte para aquelas pessoas, embora o texto não diga que o anjo descia realmente ou que a cura era garantida. Era uma coisa que não era certeza, isso aí era uma crença, era tipo um mito, tipo um folclore, alguma coisa dessa forma? Exatamente, isso mesmo. Era uma tradição oral, uma crença popular que estava muito presente, mas que não tinha uma base bíblica explícita. O texto apenas relata essa expectativa e a partir daí a gente vê o encontro de Jesus com o paralítico. Mas uma coisa é a pessoa acreditar nas coisas. Eu queria saber a origem dessa crença. Existe algum relato da origem dessa crença? Da onde eles tiraram essa crença? Olha, essa crença realmente não tem uma origem exata nos registros bíblicos. Alguns estudiosos sugerem que pode ter surgido no período intertestamentário, ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento, como uma tradição popular que se formou ali, mas o texto bíblico não dá detalhes sobre a origem dessa crença. A aplicação para mim é que quantas pessoas estão perdendo o seu tempo acreditando em ilusões, acreditando em uma coisa que não faz sentido. Existem pessoas que estão perdendo o seu tempo em crenças que não vão levar ele a lugar nenhum. Esse tempo todo de espera do homem simboliza mesmo quantas pessoas se agarram a expectativas ilusórias. E o texto, na verdade, mostra como Jesus chega e oferece uma cura real, uma transformação, mostrando que em vez de se prender a crenças vazias, o verdadeiro poder está em se aproximar de Deus, que é quem pode realmente restaurar. Outra coisa, faz um cálculo para mim. Quando Jesus passou ali com 0 ano de idade para ser apresentado, quantos anos já tinha aquele homem naquele lugar? Se o homem estava há 38 anos esperando, e Jesus passou ali no começo da vida, ou seja, quando ele tinha 0, e depois aos 12 anos, quando Jesus nasceu, o homem já estava ali há 8 anos. E ao longo desses anos, essa condição dele se arrastou, até o momento exato em que Jesus, com 30 anos, o curou. Isso dá um peso ainda maior à situação. Não é? Porque imagina que Jesus passou ali com 0 ano, com 1 ano, com 2 anos, que são registro de aos 12 anos ter passado, mas ele deve ter passado todos os anos ali. E vendo aquele homem ali, sendo deitado. Ou seja, Jesus, ele, desde quando nasceu, ele passa por ali e observa que aquele homem está deitado ali há muito tempo. Exatamente, Wanderson. A gente percebe que mesmo sem um registro explícito de todos os anos, Jesus desde o início sabia da situação daquele homem. Olha só que é o seguinte, no verso 6, que vem uma coisa assim muito interessante, uma curiosidade muito forte, porque o próprio verso 6 diz que Jesus sabia
Aqui, ó. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, ou seja, ele foi testemunha ocular daquela situação, disse ao homem, quer ficar curado? Ou seja, ele sabia que o homem estava ali há muito tempo, ele acompanhou ali aquele homem, quer dizer, aos anos que ele passou, ele via o homem ali, e aí ele faz uma pergunta, ou seja, uma pergunta que parece não ser uma pergunta óbvia. Quer ficar curado? A questão toda é por que ele vai fazer essa pergunta? Por que ele tem que fazer essa pergunta? Quer ficar curado? Essa é uma pergunta mesmo muito profunda. Acho que Jesus faz isso para provocar uma reflexão no homem. Ele já estava tanto tempo ali que talvez mesmo na dor ele estivesse acomodado àquela situação. E ao fazer a pergunta, Jesus dá ao homem a oportunidade de expressar a sua vontade, de ser parte da sua própria transformação. Então a cura, nesse sentido, envolve também uma escolha, uma fé ativa. Sabe o que eu penso sobre isso? Eu penso o seguinte, ele sabe os meus problemas, ele conhece as minhas dificuldades, ele sabe tudo que eu passo, ele sabe até mais do que eu, que tem coisas que eu não lembro. Então o fato dele saber os meus problemas, mas ele precisa, para agir na minha vida, que parte de mim a decisão. Eu tenho que querer. Hoje tem que entender que há pessoas que estão passando por algumas situações que não querem mudar essa situação. Porque tem pessoas que, por exemplo, ele vive dos seus problemas, ele vive da sua miséria. E outra coisa que eu penso, de repente, precisa partir da pessoa. Né? Jesus, ele diz, ó, você quer ficar curado? Porque tem que partir da pessoa. Não é o que Jesus quer para mim, é o que eu quero para mim. Né? Jesus respeita isso em mim. Eu concordo totalmente com você. Jesus, ele respeita a nossa liberdade. A cura, a transformação, elas precisam de uma resposta da nossa parte. E às vezes, mesmo no sofrimento, a gente se acostuma, a gente se apega, mas quando a gente diz eu quero, aí a gente abre o caminho para uma ação de Deus na nossa vida. Outra coisa interessante é o verso 7. Olha o que a resposta. Jesus faz uma pergunta objetiva. Quer ficar curado? E o homem diz o quê? Senhor, não tenho homem algum, quando a água fica agitada, me ponha no tanque. Mas quando eu vou, alguém já desce antes de mim. Essa resposta aqui, para mim, não foi o que Jesus perguntou. Às vezes Jesus pergunta uma coisa e nós queremos responder outra. O que você me diz dessa resposta? No sentido de que esse homem, ele está se apegando à derrota dele. É aquele tipo de gente, os problemas dele nunca é culpa dele. É sempre do outro. Eu não tô melhor agora por causa de fulano e ciclano. O que você me diz aqui? O que você vê aqui? A resposta do homem mostra exatamente isso. Ele coloca a culpa na falta de alguém, na dificuldade externa. Ele não assume a responsabilidade. E isso é um padrão, né? Às vezes a gente fica preso na justificativa, esperando que a mudança venha de fora, e a gente não assume o passo de fé, que é se abrir para o milagre, mesmo sem alguém nos ajudar. Eu queria que você se aprofundasse mais nisso. Acho que você trouxesse uma coisa mais profunda sobre esse ponto. O que realmente significa esse homem ter dado essa justificativa? Não foi isso que Jesus perguntou para ele. Jesus perguntou uma pergunta simples, direta. Se aprofunda mais nisso aí. Me traz mais alguma coisa que possa... para que o meu público aqui, para que nós que estamos assistindo, possa parar e pensar. Eu acho que o que está em jogo aqui é uma questão de identidade e de autonomia. Esse homem, ele se define como alguém que depende dos outros, que está sempre à mercê de uma situação externa. E quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, ele oferece uma oportunidade de mudança, mas o homem se ancora na justificativa. E assim, quantas vezes na nossa vida a gente faz o mesmo? A gente se define pelos nossos limites, pelo que nos falta, e com isso a gente não abre espaço para o poder de Deus. Jesus, ao fazer a pergunta, está chamando o homem a uma nova identidade, a dizer, olha, não importa o que os outros fizeram, você tem uma decisão, você pode se levantar. E isso vale para nós também. A gente precisa entender que mesmo que a gente esteja preso num padrão, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E quando a gente assume, aí a gente abre caminho para o milagre. Ok, muito bom. Agora, aí no verso 8, Jesus diz, levanta, né, toma o seu leito, vai para sua casa. E quando chega no verso 9, logo que aquele homem ficou são, ele tomou o leito, começou a andar, aí tinha um probleminha, era um dia de sábado. Então os judeus disseram, aquele que tinha sido curado, é sábado, não é lícito que você carregue o leito. Agora, essa parte do texto também me causa assim, uma certa indignação, na verdade. Porque, com certeza, aquelas pessoas que abordaram aquele homem carregando o seu leito, eles conheciam a história daquele homem.
Porque ninguém fica 38 anos num lugar invisível, não é verdade? E aí, o que acontece? Aqueles caras, eles não observaram o tamanho do milagre que estava acontecendo. Eles focaram no colchão do camarada, na cama dele que ele estava carregando. O que é isso aí quer dizer para nós humanos, para nós da humanidade? O que isso quer dizer para nós religiosos? Isso diz muita coisa, né? Mostra como às vezes a gente se prende tanto a regras, a tradições, que a gente perde a capacidade de ver o que Deus está fazendo além da norma. Aquela cura era um milagre evidente, mas as pessoas se fixaram no formalismo. E isso é um alerta para nós, porque como religiosos, a gente pode correr o risco de priorizar a norma, o rito, e esquecer o coração de Deus, que está sempre disposto a agir, a restaurar, a transformar, mesmo fora das nossas caixinhas. Aí quando chega aqui no verso 12, eles fazem uma pergunta a esse homem. Perguntaram-lhe, quem é o homem que disse, toma teu leite e anda? O homem pega e responde assim no verso 13, o que fora curado, né? Não sabia quem era. O que chama atenção aqui é que ele recebendo um milagre, tamanho milagre, ele não sabia quem fez. Ele não sabia o nome dele. E isso para mim mostra que muita gente está pouco interessado de quem é o homem que faz o milagre. De quem é o homem que realmente abençoa, que realmente faz a pessoa andar. Então, mais preocupado em receber o milagre do que conhecer o dono do milagre. E eu gostaria que você também fizesse uma meditação em cima disso. Quem são essas pessoas que querem a benção, mas não querem o dono da benção? Essa é uma reflexão muito séria. Muitas vezes a gente se concentra só no resultado, naquilo que a gente quer, na bênção, mas a gente esquece de buscar o próprio Jesus, que é quem nos sustenta. São pessoas que talvez estejam mais interessadas em resolver o problema do que em se relacionar com Deus. E nesse sentido, a gente às vezes perde a graça maior, que é a própria presença de Cristo. E o convite do Evangelho, na verdade, é esse. Não é só sobre o que Deus faz, mas sobre quem Ele é. Então o desafio para nós como humanidade é não nos contentarmos só com o milagre, mas buscarmos o próprio Cristo, o dono do milagre que transforma a nossa vida de dentro para fora. Aí, lá no verso 14, diz bem assim, e depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já está são, né? Jesus diz, olha, você já está curado. Agora Jesus vai dizer uma coisa aqui, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. A pergunta é, o que pode ser pior que viver 38 anos enfermo, na fila que não vai levar a lugar nenhum? O que pode ser pior que isso? Essa é uma pergunta realmente profunda. E eu acho que o que Jesus está mostrando é que apesar de toda aquela dor física, existe um perigo ainda maior, que é viver separado de Deus. Viver em pecado, preso numa existência sem sentido, sem direção. O pior nesse caso não é só a doença, mas uma vida que mesmo curada ainda pode estar perdida, sem uma transformação interior. Então Jesus chama o homem a um novo caminho, a uma vida de arrependimento, de busca, porque o maior milagre, na verdade, é a restauração completa, corpo, alma e espírito. Essa palavra se aplica àqueles que só querem a bênção e não o dono da bênção. Porque por mais conquista que o homem possa ter, o que pode ser pior? Eu acredito que é pior do que você viver 38 anos mendigando e sofrendo na fila de um que não vai te levar a lugar nenhum. A pegada é uma crença que não faz sentido nenhum, igual muita gente vive até os dias de hoje, mas é a eternidade. A eternidade sem Deus. Eu acho que não vai ter coisa pior. O que eles chamam de inferno, né? E aí, depois dessa cura, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que era Jesus que o curara. Por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Esse homem sabia que a intenção daqueles homens judeus era más, porque não reconheceram o milagre de Deus. No entanto, e ele vai anunciar aos judeus que queriam matar Jesus, quem era que havia feito o milagre. A pergunta é, será que ele estava com boa intenção? Será que ele agiu assim de má intenção? Inocentemente? O que você acha? É uma questão bem complexa. Eu acho que, no fundo, o texto não deixa claro se a intenção dele era maliciosa ou se foi uma reação impulsiva. Talvez ele, na sua alegria, só quisesse explicar e agradecer, mas, ao mesmo tempo, ele estava se colocando no risco. O que a gente pode aprender disso é que, mesmo depois do milagre, a gente precisa ter sabedoria. A gratidão ela não precisa expor o outro ao perigo. E, às vezes, a gente, com uma atitude impensada, pode acabar causando mais dano. De repente, isso se aplica. É que eu não tenho que contar coisas que acontecem comigo para qualquer um. Eu não sei qual é a intenção da pessoa que está me ouvindo. De repente ela vai
se alegrar comigo, mas de repente não. Então fica ligado, porque às vezes você está contando bênção a pessoas que não estão torcendo por você, que não vai vibrar com você. Por isso os judeus ainda mais procuraram matá-lo, porque ele quebrava o sábado. Sempre focado na questão doutrinária, na questão da lei. E aqui me mostra que o verdadeiro religioso, ele nunca vai conseguir entender o milagre de Cristo, porque ele vai estar sempre focado naquilo que ele pensa que é certo. Por exemplo, hoje algumas igrejas carregam assim uns costumes muito fortes, e eu não tenho nada contra isso. Cada um que carregue a cruz que quer carregar. Porém, esses que acham que esses costumes que é o ponto principal da salvação, na verdade, muitas das vezes, eles não conseguem enxergar o milagre cotidiano na vida das pessoas. Por exemplo, uma pessoa chega na igreja totalmente destruído, totalmente derrotado, viciado e dessa natureza. E aí Jesus vai e faz na vida dele um milagre. Começa a libertá-lo, começa a transformá-lo. E o que os religiosos fazem? Ficam se apegando a uns detalhes que eles criaram e acaba expulsando essa vida que Jesus estava trabalhando por causa de conceitos humanos. Essa é a mensagem que eu trago para esse dia. Ame o teu próximo e ame a Jesus. E detalhe, sempre esteja atento aos milagres que Jesus faz. Pare de focar naquilo que você acha que é errado e começa a olhar o ponto positivo. Porque tem gente que parece um urubu sobre o pasto. Ele não valoriza os bois saudáveis. Ele só enxerga o boi morto, a carniça. Tem gente que é assim, só enxerga a carniça. Vou me despedindo de vocês. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho. Lia, deixa uma mensagem final para o nosso público e peça para que eles se inscrevam no canal e ativem o sininho. Claro, Wanderson. Pessoal, que essa mensagem toque o coração de vocês, que a gente possa sempre olhar para os milagres de Deus e amar o próximo com sinceridade. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, ative o sininho, porque a gente quer estar junto com vocês, compartilhando a palavra de Deus e o amor de Cristo. Até a próxima.